Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e antes de mais nada já sabe, né, se inscreve para não perder nada por aqui e já deixa o seu like porque eu sei que hoje você vai gostar muito desse vídeo, que hoje eu trago para vocês 5 indicações de filmes que não só vão ser um ótimo entretenimento, né, mas que também vão edificar e muito a sua fé. Esses 5 filmes que eu vou indicar para vocês hoje são todos cristãos. Então, todos eles têm como base, né, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, a Bíblia como a palavra de Deus. E sem mais delongas, vamos direto já para as indicações, né? A primeira indicação que eu quero fazer não é apenas, né, o meu filme favorito cristão, né, filme cristão favorito, mas é um dos meus filmes favoritos, assim, da vida. Ele é, inclusive, a adaptação de um livro, chama Em Defesa de Cristo, o livro e o filme tem o mesmo nome. E ele conta a história do Lee Strobel, que hoje ele é um pastor, né? Então, tudo isso que ele escreveu no livro, né? E fizeram a adaptação para o filme, é real, né? A história de vida dele é real. E ele era um cara que era, assim, completamente ateu, não acreditava em Deus de forma alguma. E aí a esposa dele se converte. E nisso que a esposa dele se converte, ele começa a investigar. Ele era, né, na época, um jornalista investigativo, né, um dos melhores da sua época. Então, quando a esposa dele se converte, ele começa a investigar a vida de Jesus, né, investigar toda a Bíblia para provar para ela que aquilo que ela estava, né, acreditando era mentira. E nisso, né, dele querer provar para ela e investigar, né, a fundo a vida de Jesus, para provar para ela que o que ela acreditava era mentira. Nisso ele acaba se convertendo, né? Acaba crendo em Deus, em Jesus. Ele acaba se convertendo e depois, né, vira pastor. E enfim, eu gosto muito do livro, gosto muito do filme também, porque é um filme que é recheado assim de fatos. Tem muitos fatos assim que contra fatos não há argumentos, né? Então tem muitos fatos, tem muita verdade revelada, né? Vamos dizer assim, de uma forma que não tem como, que a pessoa que está assistindo não tem como falar assim, não, ele se converteu por sentimentalismo ou por algo parecido, né? Não, não tem como, porque os fatos estavam todos ali, né? Diante, né, dos olhos dele. Então eu gosto muito desse filme, é um filme assim incrível, igual eu falei, não é só o meu filme cristão favorito, mas é um dos meus filmes favoritos da vida, né? Envolvendo todos os gêneros, é um dos meus filmes favoritos e recomendo muito, assistam. Se desses 5 aqui vocês forem assistir apenas um, assistam esse, Em Defesa de Cristo, vocês não vão se arrepender. O segundo filme também é adaptação de um livro e também conta a história real, né, do autor, que chama Enquanto Estivermos Juntos. O livro conta, daí o filme conta a história do cantor Jeremy Camp, é um cantor americano, se eu não me engano, e conta a história de vida dele, né? Porque ele, na época, acho que da faculdade, se eu não me engano, faz um tempinho que eu li o livro e que eu assisti o filme também, mas acho que na época da faculdade mesmo, ele jogava futebol americano, né? Então ele tinha o sonho de se tornar, né, um atleta, um jogador de futebol e tal. Mas aí, né, no meio tempo, ao decorrer da vida, né, ele recebe um chamado de Deus, né, para abandonar tudo isso, né, abandonar o sonho dele de ser jogador para ser cantor, né, para ser músico e, né, louvar ao nosso Senhor, né, espalhar a mensagem do Evangelho através da música. Mas várias coisas acontecem também, né, na vida dele, não só isso, né, ele tem uma das coisas que é muito marcante, é que ele tem uma namorada na época, né, que depois eles se casam, então ela se torna a esposa dele, né? E Deus a leva, né, muito jovem, mas a fé dela é uma fé, assim, inabalável, é de realmente se emocionar, né, enquanto você tá lendo o livro ou assistindo o filme, né, e ver aquela fé que foi verdade, né, aquela mulher existiu e teve aquela fé inabalável, mesmo em meio a toda aquela dor e sofrimento que ela estava passando, né, que ela ficou doente e tal. O Senhor a levou muito jovem, ela tinha, se eu não me engano, uns 21 ou 23 anos, eles dois eram muito jovens, né, e ver ela com aquela fé inabalável é algo assim que realmente comove, é assim, incrível, extraordinário, sobrenatural, e a fé dele também é algo incrível também, muito edificante, muito inspiradora, a fé dos dois, né, muito inspiradora,
E é um filme, assim, que não tem palavras também, gente. Apenas assistam e se preparem para se emocionar e chorar muito. Mas vale a pena, vale a pena, porque é muito bom, muito edificante. O terceiro filme já é bem conhecido, acredito que vocês, né, para quem já é cristão há algum tempo, já deve ter ouvido falar, ou já deve até ter assistido, chama O Quarto de Guerra. E nesse filme, né, ele conta, e esse já não é, né, baseado em fatos reais, pelo menos eu acho que não, não tenho certeza, mas creio que não, né. Ele conta a história de uma mulher que ela é corretora, se eu não me engano, e aí ela vai vender uma casa para uma senhora, se eu não me engano é isso, ela é corretora e vai fazer uma venda, acho que da casa da senhora, de uma senhora de idade, é alguma coisa assim. E aí essa senhora, ela é cristã, e aí, né, elas começam, essa mulher tá passando por, né, algumas tribulações no casamento dela, e aí essa senhora, né, conversando com ela, fala que ela sempre teve um quarto de guerra, né, dentro da casa dela, que era um quartinho lá que ela separava para entrar em guerra, né, no mundo espiritual. Então essa senhora entrava nesse quarto, né, e orava, né, clamava ao Senhor nesse quarto. E aí, inspirada, né, por essa senhora, essa mulher começa a fazer isso também, né? Ela separa o closet do quarto dela, se eu não me engano, e faz desse closet o quarto de guerra dela. Então ela entra, né, em batalhas espirituais, né, dentro desse closet, né, e faz realmente ali o campo de batalha dela, né, por isso que o filme chama Quarto de Guerra, mas é um filme, assim, que também é incrível, extraordinário, sem palavras, apenas assistam. O quarto filme chama Corajosos, ele também não é adaptação, né, baseado em fatos reais nem nada, mas é um filme muito bom também, que ele conta a história de quatro policiais e acontece, né, uma tragédia, vamos dizer assim, é uma tragédia mesmo, na vida de um desses policiais que mexe muito, né, eles são muito próximos, então mexe muito com a vida de todos eles, né, assim, no profundo, porque é uma tragédia bem triste. Mas mexe muito com eles e abala eles bastante, mas eles não perdem a fé, né, por conta dessa tragédia que acontece, muito pelo contrário, né, eles se empenham em ser melhores, né, melhores para a família deles, melhores, né, ser humanos, enfim, melhores, eles se empenham em ser melhores, né, mesmo em meio à tragédia que aconteceu, mesmo em meio a tanta dificuldade. Então, também é um filme, assim, que nos inspira muito, né, inspira a gente a ser melhor, né, é isso aí, nos inspira a ser melhor. Então, eu também indico bastante Corajosos. E o último filme se chama, também é um pouco mais antigo, então creio que quem já é cristão há um tempo, né, já deve conhecer também, já deve ter assistido, chama A Prova de Fogo. Esse filme ele conta a história de um casal, que eles são casados, né, mas eles estão passando por muitas tribulações no casamento deles, e aí o pai do rapaz entrega para ele um livro que contém um propósito de oração, né, mais ou menos isso. Não sei o nome direito do caderno, mas é mais ou menos isso, um propósito de oração de 40 dias. Propósito de oração não, é um propósito para restaurar o casamento dele, na verdade, é isso, não é propósito de oração, é para restaurar o casamento dele. Então, durante 40 dias, esse homem, né, esse marido, ele vai fazer algo diferente, né, para poder meio que chamar a atenção da esposa dele, né, e tentar de alguma forma, né, restaurar o casamento dele. Esse marido, ele começa, né, a fazer esse propósito, né, de restauração do casamento dele, e nos primeiros dias, né, ele fica meio assim, meio pé da vida, não quer continuar, né, porque a esposa dele, né, meio que não tá aceitando as coisas, né, que ele vai fazendo, né, que são coisas legais, românticas até, tem algumas, mas aí conforme, né, o passar dos dias, ele vai, creio que se reapaixonando, a chama do amor vai acendendo novamente no coração dele e dela também. Então, assim, é muito bonito de ver, muito lindo de ver também. É um filme que eu gosto bastante, já assisti várias vezes. É muito bonito, muito edificante, então recomendo também. Bom, o vídeo de hoje foi esse, rapidinho, mas creio que vai ser bastante edificante. E mais uma vez, se vocês forem assistir apenas um desses filmes que eu indiquei pra vocês agora, assistam Em Defesa de Cristo, porque é um filme maravilhoso, gente, que vocês não vão se arrepender. Mas se puderem assistir todos eles, assistam,
mas comecem pelo Em Defesa de Cristo, é muito bom mesmo, vocês não vão se arrepender. E é isso, deixa aqui nos comentários se vocês têm mais algum filme cristão que seja também edificante para me recomendar, deixa aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos.